Pessoal, bom dia. Tudo bem? Vamos iniciando o nosso segundo dia de trabalho. Só para relembrar, hoje teremos 8 apresentações no total, numa programação muito próxima da de ontem, com 8 mesas. Hoje teremos 2 palestras, uma junto com o aviso geral das 11 da manhã. Então, adicionaremos aí mais uma fala no dia de hoje. Novamente, coffee na mesa, nosso jantar externo, conforme vocês já sabem e escolheram a participação de vocês ontem, e o almoço também será aqui no hotel. Nós teremos algumas equipes passando nas mesas e conversando com quem ainda não selecionou os pratos do almoço para ajudar na distribuição, na celeridade e na organização de nosso almoço do dia. Para começar o dia hoje, eu vou chamar o Miguel, nosso diretor executivo do setor público e saúde da Indra, nossa patrocinadora, que permitiu que a gente realizasse esse evento, para que ele fizesse uma exposição da empresa antes de chamar todo mundo da mesa, tudo bem? Miguel, por favor. Obrigado. Onde falo? Aqui? Só falar. Aqui? Sim. Oi, bom dia. Muito obrigado por este espaço, por este tempo. Muito obrigado à secretária Giovanna por dar a gente a oportunidade de participar da organização deste evento e de falar com todos vocês de uns minutinhos de a Indra, de a minha empresa. Como vocês podem escutar por meu sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou espanhol. Mas há muito tempo que estou aqui trabalhando com meus colegas da Indra no Brasil e gosto muito deste país, gosto muito das pessoas. Ahora un poquinho sobre a Indra. A Indra é a principal compañía de tecnología española, é unha das principales compañías que cotizan no mercado de valores da bolsa española, forma parte do índice IBEX 35. É unha compañía que tiene máis de 30 años traballando en tecnología. Vamos ver aquí. Traballamos con os principais clientes do sector público español e gostamos de falar de que somos parceiros de nuestros clientes, máis que de tecnología. Gostamos de falar de negocio. Aquí no Brasil a gente traballa desde 1996. A gente ten máis de 9.000 funcionarios, 9.000 colaboradores traballando para a Indra, traballando para nosos clientes, na verdad. Temos máis de 14 escritorios, tenemos 5 centros de produción no Brasil. Somos unha empresa con vocación de permanecer aquí no Brasil, de crear valor, de crear riqueza e de traballar con nosos clientes e tamén con parceros locales que ayudan a trazer nosas propostas. Ese é un poquinho aí os lugares onde a gente ten escritorios, mas traballamos para outros estados, para outras prefecturas, incluso para o goberno federal desde outras ubicações. O Grupo Indra é un grupo que factura, que ten ingresos por máis de 3 billóns de euros por ano, ten máis de 50.000 funcionarios no mundo. Traballamos en diferentes sectores de tecnología, desde gestión de tráfico aéreo, gestión ferroviario, negocios de defensa. Há 3 años Indra decidió que iba a crear una nueva compañía, a Minsaity, que iba a colocar todos sus recursos humanos y todos sus recursos técnicos para crear una nueva compañía focada exclusivamente en la transformación digital de nuestros clientes. Y es aquí, desde Minsaity, desde donde a gente trabaja con la Secretaría de Salvador y con otros clientes en Brasil, ayudando en esa transformación digital. Y aquí es donde gostamos de decir que traballamos para o sector público, para nosos clientes do sector público, ayudando a transformar esos procesos, esos servicios, colocando siempre primero ao ciudadano dentro del eixo de nosos servicios, de nosas propuestas. Acreditamos que o cidadán actual
É un cidadão bien exigente que demanda de los servicios públicos, de las administraciones públicas, una manera diferente de relacionamiento. Está demandando inmediatez, está demandando calidad, está demandando nuevos canales de comunicación, atendimiento online y atendimiento por aplicativos, y ahí es donde enfocamos todas nuestras propuestas. Y al mismo tiempo que estamos atendiendo al ciudadano, estamos consiguiendo esa eficiencia de los estados y esa eficiencia de los municipios en la prestación de esos servicios públicos. Nas áreas donde trabajamos en esa prestación de servicios a ciudadanos, son los que vos consigues ver ahí. Estamos hablando de áreas de salud, de áreas de educación, Smart City, Smart Turismo, gobierno electrónico. Todo eso forma parte para la gente de esa transformación digital que las administraciones públicas demandan también. Y ahí es donde conseguimos ayudar. Para esta ayuda, la gente ya desenvolvió algunas experiencias junto con algunos de nuestros clientes. La gente siempre aprende de nuestros clientes, tomamos ese know-how y después compartimos con otros clientes. Ahí tenemos algunas áreas donde tenemos expertos no solo en tecnología, sino también en negocio. Gostamos más de hablar de negocio, de conocer las necesidades de negocio que de tecnología. A tecnología no es un fin para la gente, no é un fin, é un medio de facer cousas. E facemos cosas en gestión fiscal e orzamentaria, que é o traballo que facemos aquí con a Secretaría de Facenda de Salvador e con outras secretarías. Traballamos na folla de pagamento, gestión de patrimonio, que sabemos que é unha demanda de moitos organismos aquí no Brasil, algunos de nosos clientes. Temos propostas para trabajar en fraude fiscal desde nosa unidade de IFRA. Conseguimos aumentar a recaudación de las secretarías de receta, de las unidades de receta de nuestros clientes. Trabajamos con las asambleas legislativas también, mejorando la gestión administrativa de esos procesos, ayudando a que eso fique más eficiente, más fácil y también más transparente para el ciudadano de cómo está siendo gestionada una asamblea legislativa. Tenemos propuestas en justicia, aportando servicios de inteligencia artificial, servicios de business analytics que ayudan a eficientar los servicios de administración de justicia en un país. A tecnología que usamos para todo esto, para la transformación digital, después de que conseguimos entender las necesidades de negocio, son esas tecnologías que vosotros ya pueden ver ahí, que seguramente ya conocen. Sistemas de robotización, sistemas unidades de inteligencia artificial. Acompañamos de una manera muy eficiente en la manutención y desenvolvimiento de sistemas, de aplicaciones. Conocemos de o que significa la ley de protección de datos, que aquí es reciente en Brasil, mas en España ya a un tempiño que está siendo implantada. Conseguimos acompañar a nuestros clientes en cumplir, en atender las necesidades de la ley de protección de datos, porque requiere de una adaptación de los procesos y también de una adaptación de los sistemas. Tenemos servicios de CRM, somos expertos en Big Data Analytics y también tenemos servicios gestionados remotos de cybersecurity, que es una demanda bien grande que muchos de nuestros clientes del sector público están procurando para la gente. Ustedes saben, en la media cada día hay un problema en algún organismo público que sufrió un ataque de persoas malucas atentando contra as fontes de datos. Temos propostas que ya fueron testadas en otros lugares del mundo para ayudar a garantir todo eso. Aquí trabajamos desde diferentes mercados para nuestros clientes no Brasil. Eu traballo desde o mercado de administración pública, trabajando para clientes como vosotros del sector público. Algunos de nuestros clientes en diferentes mercados. Y eso es todo. Simplemente quería agradecer el espacio, quería que conocieran un poquito más o que Indra faz y o que Indra puede hacer para vosotros. Muy obrigado. Obrigado, Miguel. Bom, então para começar o nosso dia de trabalho, vou chamar todo mundo da mesa, começando com Aurélio Caiado, nosso coordenador da mesa de competitividade e ambiente de negócios e secretário de Finanças de Campinas. Chamarei também Valdec Ornelas, especialista em planejamento urbano regional e ex-secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia da Bahia.
Vivian Satiro, secretária executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias da Prefeitura de São Paulo. Francisco Gaetani, professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E Tadeu Barros, diretor de operação do Centro de Liderança Pública, CLP. Bom dia a todos. Agora sim. Alô. Bom dia a todos. Bom, prazer para mim estar aqui, colaborando com a coordenação dessa mesa. Acho que tenho que, mais uma vez, dar os parabéns a Giovana pela organização do evento. O evento está sendo espetacular. Parabéns mesmo. É uma unanimidade em todas as pessoas que nós conversamos ontem e hoje pela manhã. Está sendo assim, muito proveitoso, muito bom o evento. A gente espera que essa mesa também contribua, mantenha esse mesmo nível e tenho certeza que, pelo nível dos palestrantes, contribuirá para elevar ainda mais esse nível. Essa mesa é uma mesa muito importante porque ela discute questões estratégicas, né? Ela, como as outras mesas, eu acho que mais do que as outras mesas até, ela sai do cotidiano, ela sai da conjuntura e vai discutir a estrutura, discutir a competitividade no ambiente de negócio. Discutir o ambiente de negócio no Brasil já é algo complexo, né? O ambiente de negócio no Brasil, no setor público, é mais complexo ainda. A imponderabilidade é grande, né? Mas eu acho que esse é o desafio da gestão pública, de ter uma estrutura de planejamento, de ter uma estrutura que pense no médio e longo prazo, e o que a gente se propõe, né, nessa mesa é discutir e trazer algumas luzes nesse sentido mesmo. Então, sem muitas delongas, vamos começar com o Tadeu Barros, que é diretor de operações do Centro de Liderança Pública, que vai falar um pouco para a gente. Você tem 15 minutos, Tadeu. Bom dia a todos e todas. É um prazer, em nome do CLP, estar aqui com vocês, com as pessoas que estão no dia a dia, na ponta, nos municípios onde tudo acontece, onde todas as dores aparecem. Então, bom estar aqui para a gente discutir um pouquinho desse conceito de competitividade, como que a gente faz isso acontecer na prática, no dia a dia. Primeiro, cumprimentar aqui aos companheiros de mesa, secretário Aurílio, obrigado, secretária Vivian, Valdec e Chico, muito bom estar aqui com todos vocês e parabenizando a secretária Giovana, estava conversando com ela agora, parabéns pelo desafio de fazer algo que é tão importante, que é gerar conexões. Eu falo que fóruns como esse, aí eu vou num dos caras que mais trabalha a questão de redes, que é o Paul Baran, o cara é o pai da internet, ele sempre falava o seguinte: o grande lance das redes está nas conexões, como criar essas conexões. Então, secretária Giovana, parabéns pelo esse esforço, nesse momento ainda difícil de pandemia, de ter a coragem de colocar de pé, que eu sei que não é nada fácil, um evento dessa magnitude para gerar essas conexões, esse nosso país tão gigantesco, para que haja trocas, experiências e inspirações. Então, parabéns, muito bom estar aqui com vocês. Bom, gente, falar em competitividade, eu tenho que falar um pouquinho para colocar todo mundo na mesma página. Não sei se vocês conhecem. O CLP, o Centro de Liderança Pública, é uma organização que já tem 13 anos. A gente trabalha hoje com 3 grandes pilares. Um pilar de educação, formando e desenvolvendo líderes públicos para enfrentamento de problemas complexos. A gente tem um pilar de agenda legislativa, trabalhando muito com algumas agendas importantes para o nosso país, como, por exemplo, o novo marco do saneamento, autonomia do Bacen, PEC emergencial, enfim.
algumas agendas importantes, e temos o pilar de ferramentas. A gente acredita o seguinte, não adianta a gente capacitar e desenvolver líderes públicos e a gente trabalhar com agendas legislativas se a gente não der ferramentas para que vocês e as respectivas equipes possam tomar melhores decisões. E é nesse pilar de ferramentas que eu gostaria de falar um pouco sobre competitividade, sobre o desafio de levar esse conceito que o CLP, há 10 anos atrás, buscou esse conceito da iniciativa privada e trouxe para o setor público. E como que a gente enxerga competitividade? Competitividade não é competição, gente. Competitividade é gerar bem-estar social. O que a gente quer no fim do dia é que o cidadão abra os olhos e tenha um dia a dia com serviços públicos mais transparentes, mais bem feitos, mais rastreáveis, mais simples. Então, a competitividade, ela definitivamente não é competição. E há 10 anos a gente lançou o ranking dos estados e a gente viu, no ano passado, ainda num momento de começo de pandemia, que a gente precisava ousar e trazer o ranking de municípios. Por quê? Porque os municípios, como vocês bem sabem, é o ecossistema, é o ambiente com mais necessidade de ferramentas, de informações, de dados, de evidências. E por falar em dados e evidências, eu gosto de contar alguns, como um bom mineiro, causo, o quanto que dados e evidências são importantes para o processo decisório. E aqui eu abro um parêntese para contar um causo da Coca-Cola. A Coca-Cola, usando dados e evidências, por 10 anos, ela colocou em 3 países, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, em várias máquinas de refrigerante, ela colocou um chip para buscar entender a lógica do usuário. Durante 10 anos, nessas máquinas, que eles chamam de máquinas freestyle, em que o usuário ele escolhe a mistura de refrigerante. E aí eles catalogaram isso durante 10 anos e verificaram o seguinte, acho que ninguém nessa sala imaginaria que a combinação mais feita nesse Big Data, nesse grande base de dados de 10 anos, foi uma combinação entre limão e cereja. E o que eu quero dizer isso? Eu gosto de uma frase que é o seguinte, escute os dados e falem com criatividade. A gente precisa parar de achismo, a gente precisa olhar para dados e evidências. A gente precisa parar de adivinhar o que o nosso usuário, o que o cidadão deseja. A gente precisa escutar, a gente precisa saber disso. E aí a Coca-Cola, no momento que ela vê que cereja e limão era a melhor combinação, ela faz o lançamento de maior sucesso nos últimos anos nesses 3 países, que é o Sprite Cherry. E isso ela fez olhando para dados e para evidências. E nós, no setor público, a gente tem a obrigação de tomar as nossas decisões olhando para dados e para evidências. E daí vem a ferramenta do ranking de competitividade dos municípios. O CLP anualmente lança, aqui já fica o convite para todos e todas. No dia 19 de novembro, a gente faz o lançamento dos dados do ranking de município. Trago um spoiler. Todos vocês devem estar sendo bombardeados com uma nova metodologia que também a gente vem trazendo do setor privado, que é o ESG, o ESG, que é o olhar socioambiental e de governança. Então, a gente traz esse ano uma novidade, que são as camadas ESG e a camada ODS. Ou seja, nós vamos olhar para 55 indicadores, são indicadores que varrem as políticas públicas como um todo. O ranking de competitividade, esses 55 indicadores, eles são distribuídos em 12 pilares. Saúde, educação, segurança, inovação, capital humano, sustentabilidade ambiental, todo o lastreamento, toda a esteira de políticas públicas, e não um olhar recortado em determinado setor. O olhar do ranking é para esse rol inteiro da gestão pública.
E esses 55 indicadores, dividido em 12 pilares, a gente tem uma lógica de 3 dimensões, que são as 3 dimensões do seguinte: uma organizacional, estrutural. Então, são os indicadores que olham para o arrumar a casa. E todos e todas aqui estão mais do que acostumados. Secretários de Finanças e de Fazenda é olhar para as contas, o equilíbrio, a eficiência da máquina pública. Então, o olhar para o equilíbrio, o olhar para a eficiência, para a transparência. E para quê? Depois de arrumado a casa, a gente tem o segundo pilar, que é o pilar de sociedade. O que é isso, Tadeu, o pilar de sociedade? É como implementar políticas públicas depois que eu tenho a casa arrumada. Então, é como ter a qualidade do gasto público para um olhar de políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente. E a nossa terceira dimensão é a dimensão econômica, que aí faz uma conexão grande com a linha mestra desse painel, que é a atividade econômica de como atrair, como alavancar, como trazer, gerar um ciclo virtuoso de emprego e renda. E, para isso, a gente precisa de ter políticas de inovação, política de um bom capital humano, política de atração de investimento, estabelecer conexões, entender o que os outros municípios estão fazendo. Então, é com base nessas 3 dimensões que a gente distribui os 55 indicadores dividido nesses 12 pilares. Então, eu falo que o CLP é um grande hub de indicadores hoje no país. A gente olha para mais de 30 bases de dados públicas, e o que a gente tenta fazer é organizar essas bases de dados públicos em uma única plataforma. Uma plataforma amigável, uma plataforma que eu não preciso de um cientista de dados para entender. Qualquer gestor consegue se debruçar e ter diagnósticos de várias políticas públicas e auxiliar no processo decisório para alavancar e desenvolver políticas públicas baseadas em dados e evidências. Eu costumo dizer que acabou a era que os gestores públicos tomavam decisões. Eu lembro na minha infância que era colocava o dedo na boca e levantava o dedo e via para onde que o vento está. Acabou isso. A gente precisa tomar decisões sob o ponto de vista do que está acontecendo, com o histórico de dados, com o histórico de evidências. Então, eu convido a todos e todas que, quem não conhece, para vocês terem uma ideia, eu tenho 15 anos de gestão pública antes de entrar como diretor do CLP, e eu conheci o Centro de Liderança Pública a partir da ferramenta do ranking de competitividade. Uma ferramenta que auxiliou, nós temos aqui o secretário de Estado de Fazenda de Alagoas, o George, que sabe muito bem, Alagoas, olhando para dados e evidências, saiu em 6 anos da última posição para a 13ª posição do ranking. E Alagoas, que tem, se eu estiver errado, você me corrija, Jorge, mais ou menos 0,91% do PIB do Brasil, está hoje em 13ª posição. Eu costumo dizer que 13ª posição para um estado como Alagoas está com certeza no pódio. Isso aconteceu por quê? Porque é um trabalho técnico, olhando para dados, para evidências, encontrando gargalos, estabelecendo prioridades e fazendo políticas públicas na ponta para o cidadão. Então, a gente tem vários cases de sucesso. Eu estou olhando aqui como o George está aqui citando esse caso de Alagoas, mas a gente tem inúmeros casos que olham para dados e evidências e trazem políticas públicas bem feitas. Alguns pontos importantes do ranking. Muitos de vocês vão olhar para o ranking e vão olhar, por exemplo, Tadeu, no ranking eu tenho indicadores de segurança pública. Segurança pública não é responsabilidade do município. Que diabos é esse que segurança está no ranking de competitividade? Nós acreditamos que o cidadão, ele quer o bem-estar social. Ele não acorda aqui em Salvador e pensa, segurança, a responsabilidade não é do município, é do Estado. Ele quer ter uma qualidade de vida melhor. E, para isso, os gestores públicos precisam fazer parcerias, precisam estabelecer alianças, precisam entender o nosso regime federalista para construir políticas públicas em parceria, estados, municípios e União. Então, por isso que a gente sempre
traz indicadores com o espectro de todas as políticas públicas. Outra questão do ranking de competitividade, diferente de alguns outros estudos, a gente tem 90% dos nossos indicadores, eles são atualizados anualmente, ou seja, cada vez mais a gente precisa de retratos mais próximos da realidade, porque um mundo cada vez mais dinâmico, não adianta a gente ter indicadores que retratem há 3, 4 anos atrás. Então, a gente faz questão de ter lançamentos anuais para trazer a atualização de todos esses indicadores para facilitar o diagnóstico dos gestores públicos. E um terceiro ponto fundamental sobre o ponto de vista de indicadores é a questão de indicadores finalísticos, ou seja, o ranking olha para 55 indicadores que são indicadores fim. A gente não trabalha com indicador meio. Por quê? A gente quer ver o impacto na política pública, na pele do cidadão. Então, é por isso que todos os indicadores, eles são indicadores finalísticos. Finalizando aqui a minha fala e trazendo um pouquinho da seriedade, da legitimidade do CLP, para vocês terem uma ideia, a gente lançou no último dia 30 o ranking dos estados, na B3. A gente teve, em 3 dias, mais de 700 publicações em nível nacional e regional, a imprensa pautando o ranking enquanto ferramenta de profissionalização, enquanto ferramenta de gestão. Tivemos 8 governadores conosco na B3, ainda no momento, como eu estava conversando com a secretária Giovana, que é difícil, a gente fez um modelo híbrido, mas a gente teve esses governadores presenciais conosco, então é mostrando que assim, é uma ferramenta suprapartidária. Hoje, dos 27 estados, 23 utilizam o ranking. Sob o ponto de vista de municípios, mais de 50 municípios já nos procuraram e já começaram a trabalhar aí seus planos estratégicos, seus diagnósticos e suas construções de políticas públicas com base no ranking. E por fim, fechando, mostrando a seriedade do CLP, hoje eu respondo para um conselho e esse conselho ele é recheado de pessoas que querem um Brasil melhor, de pessoas hoje de sucesso, como, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Fábio Barbosa, ex-presidente do Santander e do Banco Real, a Ana Diniz, presidente do Instituto Península, do Grupo Península, e ex-diretora do Pão de Açúcar, o Zé Roberto Marinho, da Globo. Então, a gente tem hoje 12 conselheiros que têm um papel atuante no CLP. Foram eles que nos provocaram para a gente trazer essa visão ISD e ODS para os rankings, porque vocês bem sabem aí o contato com multilaterais, o quanto que é importante construir projetos de financiamento, de operação de crédito, com base nessa agenda de ODS, que passou a ser condição essencial, e essa questão agora ambiental, ela vem com força total, então a gente acredita que camadas ISD e ODS vão facilitar a todos e todas construírem aí diagnóstico e projetos de financiamento, de operação de crédito, baseado nessa lógica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu agradeço a todos e todas e fico à disposição. Muito obrigado, Tadeu. Parabéns pela exposição e pelo controle rígido do tempo, né? Bom, antes que meus colegas me puxem a orelha porque eu não fui gentil o suficiente para convidar a primeira moça, a única mocinha da mesa a ser a primeira a falar, nós combinamos uma ordem de fala que tem uma sequência e vamos passar então para o professor Francisco Gaetani, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e secretário executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma honra muito grande. Queria agradecer o convite dos organizadores, da Giovana em especial, por ter essa oportunidade aqui de dialogar com vocês sobre os desafios que enfrentam nas cidades que vocês gerenciam as finanças. Vou procurar trazer mais uma reflexão sobre vocês mesmos, né? Afinal de contas, teoricamente, vocês são gente, né? Os secretários da Fazenda, em geral, têm uma reputação um pouco complexa, mas, enfim, quero crer que vocês permaneçam humanos a despeito do exercício das atribuições cotidianas, né?
Então, peço desculpas pelos excessos aí eventuais nessa apresentação. Vamos lá, por favor. Queria começar... Como é que eu passo o... É isso aqui? Não, acho que não sei se é isso não. É isso mesmo? Em verde? Acho que esse verde aqui é outra coisa. Ah, isso, está ótimo, obrigado. Bom, essa charge mostra um pouco os desafios do país. Nós estamos num momento onde todo mundo querendo fazer o melhor, temos, infelizmente, contribuído para a situação piorar. E nós precisamos inverter essa chave. Nós precisamos de um mutirão nacional para tirar o país do buraco. E vocês estão nos gargalos, nos pontos, nos entroncamentos chaves para esse desafio, que é a gestão das finanças dos municípios que vocês atuam. E acho que a primeira providência, quando a gente está no buraco, é parar de cavar. Nós não temos conseguido combinar isso, né? Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que parar de cavar para sair do outro lado. Queria introduzir uma coisa do mundo. Algumas pesquisas mundiais têm mostrado que a autopercepção que os países têm de si próprios é muito equivocada. Alguns têm uma dissonância cognitiva maior, outros menor. Nós estamos no primeiro pelotão. Juntamente com outros países emergentes, como Turquia, México, Tailândia. O que significa isso? Que a gente tem um problema de identidade em relação a quem nós somos. O exemplo clássico é: somos um país pacífico, cordial, tranquilo, e, juntamente com o México, um dos países mais violentos do mundo. Então, tem alguma coisa que não bate nisso. E tem várias outras coisas. Raça, armas, aborto, prostituição, várias outras questões dos costumes, onde a gente parte de um pressuposto que não corresponde à realidade, mas é onde a gente está. Vocês devem ter já acostumado com essas referências, do mundo que nós encontramos hoje, né? Eles falam o mundo dos executivos fala de tempos de VUCA, né? Tempos voláteis, com muita incerteza, complexos e ambíguos. Que agora tem uma nova expressão que é bunny, né? Brittle, quebradiço. As coisas estão desmilinguindo, estão ficando quebradiças. Nós não estamos conseguindo mais gerar escopo para trabalhar uma série de coisas. A ansiedade virou uma coisa generalizada. Eu tenho pós-doutorado em ansiedade, agora não quer dizer mais nada. Todo mundo virou ansioso, né? O pai está rindo ali, que ele me conhece há mais tempo. Agora, pode ser ansioso, todo mundo, quem não era, ficou, né? As coisas deixaram de ser lineares. Não tem mais aquela coisa da tendência, um comportamento de tendência. Foram introduzidas algumas coisas disruptivas na nossa vida cotidiana. E muita coisa se tornou incompreensível. Eu não estou entendendo. Bem-vindo ao clube, pega a senha, porque não dá para entender mesmo, né? Acho que a gente pode propor para isso é resiliência, mais informação. Tadeu deu um show de bola aí com o trabalho do CLP. Simplicidade. Simplicidade não é superficialidade, tá, gente? É simplicidade. E simplicidade dá trabalho, requer muito esforço. Nem todo mundo tem competência para ser simples, para dizer as coisas com conteúdo, com clareza. E um esforço cooperativo. Eu costumo brincar que, se cada um fizer a sua parte, não é suficiente. Não é mesmo. Nós precisamos de mais do que o esforço de cada um. Bom, eu não tinha vontade de fazer uma pesquisa com vocês, não tenho a menor ideia porque vocês aceitam o que o secretário está fazendo. A minha hipótese básica é desinformação. Tem várias outras, né? Mas eu acho que, basicamente, vocês não sabiam. Tá? Tem vários, o prefeito é amigo, o networking, uma ponte, daí... Eu acho que vocês realmente não sabiam onde estavam se metendo. A apresentação vai ficar com vocês, eu vou passar mais rápido em função da questão do tempo, né? Tem múltiplas histórias que vocês contam para vocês mesmos, para a família, para o pessoal da prefeitura. O heróico, né? A turma que acha dinheiro, o durão, né? O tough guy, né? Isso aí, vocês têm vários scripts à disposição. Eu acho que vocês conhecem esses scripts melhor do que ninguém, mas é bom vocês saberem quais scripts que vocês estão
desempenhando. Não precisa acreditar, mas tem que saber qual que é o script. Porque, às vezes, o script é a persona que segura um pouco vocês no dia a dia. Né? Algumas variáveis importantes. Por que vocês foram nomeados? A figura do prefeito. Bom, isso aqui é para vocês chovendo molhado. Eu só queria chamar a atenção para uma, que tem a ver com a apresentação da Indra no início, muito apropriada, por sinal, que é a questão da tecnologia, as capacidades digitais. Olhando assim para a sala, eu vejo que uns 80% aqui vieram sem chip. Então, estamos mortos. Né? A turma que tem 30 e poucos, 35, 40 anos para mais, né, é questão de tempo. Talvez a gente escape da câmara de gás. Mas é um problema sério. Por quê? Quem tem o olhar digital para a realidade não somos nós. É a moçada. A gente tem, às vezes, o poder, o dinheiro, a senioridade, mas nós não compreendemos mais as possibilidades do mundo. O que é importante atentar no lugar que vocês estão? Bom, o que eu levo nisso? Por que eu estou fazendo isso aqui? Quem quer e quem gosta de ser secretário da Fazenda? Alguns gostam. Eu tenho uma interpretação do mito de Sísifo. Ele gostava de empurrar pedra. Não é aquele negócio de empurrar pedra. Não, ele gostava de empurrar pedra. O trabalho de vocês, acho que alguns de vocês sofrem dessa patologia. Vocês realmente gostam de empurrar pedra. Né? Alguns trabalhos são impossíveis na administração pública. Esse é um. Né? Nós temos o tempo político, temos a estratégia de capitalização do poder. O secretário contra todos. Delfim Neto fazia isso muito bem. E vários gestores adotam essa tática. Vai para o centro da arena e trabalhar contra todos o fortalece. O próprio ministro Paulo Guedes faz isso um pouco também. É um estilo típico da área fazendária. Né? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas é bom dizer o seguinte, vocês conhecem melhor do que ninguém os erros da administração e os custos deles. E aí vocês têm que ver o que eles vão fazer com isso. Vocês têm projetos pessoais, projetos que lhes são caros, iniciativas que vocês tratam com carinho, porque se tem, vocês têm que cuidar deles. Ninguém vai cuidar deles para vocês. O que vem depois? O que vai ser do dia seguinte vocês saírem da administração? Porque isso faz parte do trabalho de vocês hoje, não só quando acabar o mandato do prefeito. Alguns diagnósticos. Né? Algumas prefeituras, né, vocês têm bons diagnósticos. Os building blocks, né, as assimetrias, precisão. Hoje, precisão virou uma coisa importante. Essa coisa das coisas genericamente, vocês conhecem, o diabo está nos detalhes, e ninguém melhor do que a turma que mexe com finanças. Né? As coisas estão ficando obsolescentes muito rápido, né? E com implicações. Vocês têm que organizar as narrativas, você sabe a complexidade de certos problemas do tempo, e você sabe também quanto custa e quanto tempo leva para enfrentá-los. Vocês olham com aquela cara assim, de compreensão, né, para o interlocutor, né, ponderação facial, né, ouvem educadamente, mas vocês estão careca de saber o que está sendo conversado ali. Às vezes o interlocutor de vocês não está. Bom, as capitais, em particular, têm uma heterogeneidade muito grande que se confunde com outros municípios que não são capitais. Né? Então, isso deixou de ser relevante. A questão da população, da complexidade, do PIB, das transferências, tem um peso muito grande. Vocês estão em estágios diferentes de modernização. Algumas prefeituras estão bem arrumadas, fruto de um trabalho de muito tempo. Outras vocês estão arrumando. Meu sonho de consumo era chegar num lugar organizado. Acho que eu aposentei antes, agora estou tentando outros. Mas todo lugar que eu chego, a gente é que tem que organizar muita coisa. Acho que vocês vivem isso cotidianamente. Né? Você sabe do desafio dos meios, de organizar e coordenar esses meios. Você sabe hoje que, antigamente, comunicação era importante. Hoje, comunicação é tudo. Né? E nem todo mundo tem capacidade de comunicação. Né? Eu sou de uma geração em que os burocratas conversavam com outros burocratas. Não conversava com empresário, empreiteiro, sindicalista, ongueiro, político. E na prefeitura, olho no olho. Né? Vocês têm o desafio do aprendizado cumulativo, da institucionalidade ao longo do tempo, e sabem que isso não é trivial. Bom, qual é o cardápio de vocês aí no dia a dia? Né?
Parte é só da área fazendária, parte envolve administração, parte envolve área de planejamento, dependendo da forma como a prefeitura está organizada. Mas a conta vai parar sempre em vocês. E essas áreas não são igualmente importantes. Alguns de vocês têm facilidades, competências para algumas áreas, outros têm para outras. Mas o fato é que vocês precisam dar conta de todas, ou pagar as contas de todas, né? Conversava com o Gilberto há pouco, no café da manhã, por exemplo, a questão da regulação do transporte coletivo nas cidades. Sem comentários, né? O problema do dinheiro da educação. O Paim vai estar com vocês hoje, no final do dia. Antigamente, o problema era a falta de dinheiro. Agora, o dinheiro é o problema, né? Vocês têm uma rede de suporte, potenciais parceiros. Vocês todos vivem rodando bolsinha aí diariamente, 24 horas por dia. Isso é parte da função, mas não é trivial, particularmente quando há questões políticas, comerciais envolvidas. Nós estamos vivendo um momento que o tal do gig state, né, o estado de bicos, a economia de bicos, está ascendendo. E estamos evoluindo para o estado de bico. O estado de bico é você uberiza a administração pública, né? A precarização, a terceirização, a fragilização da administração. Isso não é trivial, particularmente na ponta. A gestão de terceirizados, a gestão de terceiro setor, o modelo de organizações sociais já foi sacramentado e desmoralizado na esfera municipal, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais, né? A gestão da relação com a mídia. Eu vou só dizer que acho que é uma frase clássica, alguns de vocês conhecem, jornalista não tem amigos, tem fontes, né? E vocês não têm mais o luxo de não gerenciar isso. Claro, se o prefeito ele é midiático, é apaixonado pelo microfone, ajuda. Mas se ele não é, vocês não têm escolha. Não, não dou para isso, sou tímido, não gosto, prefiro não. Vai preso a si mesmo, né? Bom, as câmaras. Tem um líder democrata norte-americano, tinha uma frase clássica, ele foi uma espécie de Ulisses Guimarães do Congresso americano, ele dizia que toda política é local. Aí um gaiato veio e, bom, mas toda política local é pessoal. Então, vocês têm um desafio adicional, que é interagir com as pessoas, mesmo sendo secretário das fazendas, né, da área financeira. Bom, eu não sei vocês como estão com relação ao pessoal do mundo jurídico, da prefeitura. Tem alguma coisa errada aqui. Tem vários tipos de procuradores, né? Os terroristas, que só querem proteger, né, zelar por vocês, né? Tem os né? Os inúteis, absolutamente inúteis, os ausentes, os parceiros, empreendedores conectados. Só sei o seguinte, sem eles vocês estão mortos. Às vezes com eles também, mas vocês precisam desesperadamente hoje de quem fale com o mundo jurídico. E eles cobram caro, eles chantageiam, eles extorquem. O mundo jurídico hoje é, no Brasil, um dos grandes problemas do Cava Brasil. Existe um anel jurídico, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Advocacia Geral, a Controladoria e a CGU e o TCU, os Tribunais de Contas, os TCEs, no caso de vocês, né? O custo de transação desse mundo jurídico para o país é algo indizível. Vamos ver se o CLP um dia se dedica a isso, medir, vale a pena. Eu acho que nós não temos concorrentes no mundo. Na América Latina, isso é um problema também na Colômbia e na Argentina. Mas é meio invisível. O Faoro, quando escreveu Os Donos do Poder, ele faltou um pouco mais de tempo. Esses são os síndicos do país. Nós não somos um dos países mais desiguais do mundo à toa. E os custos de transação, do ponto de vista de competitividade para o país, do anel jurídico, são inacreditáveis. Eu não vou entrar na dimensão tecnológica, acho que o pessoal da Ainda já mencionou, mas eu queria dizer o seguinte, isso é o futuro. E isso tem um potencial enorme em relação a isso, com aquele problema que eu mencionei. A maioria de nós aqui vai para a câmara de gás.
podemos abrir espaço ou não para o pessoal novo. A gente pode se defender deles, mandar matar, sequestrar, manter as coisas no velho estilo, mas é uma questão de tempo. Eles vão entrar. A gente pode trazê-los para a modernização da administração ou não. É outra língua, outros valores, outras possibilidades. Bom, por incrível que pareça, existe vida depois de vocês saírem do cargo que vocês estão. Vocês têm um horizonte profissional também. Tem uma turma que já está na prorrogação. É o meu caso. Mas a turma que não está na prorrogação, que está no... existe um dia seguinte para vocês. Né? Que competência que vocês estão desenvolvendo, além de sobrevivência na selva? Né? Vocês estão viajando? A forma de aprender onde vocês estão é visita técnica. Tudo bem, com Covid, mas a partir do ano que vem, esse tipo de encontro, alguém estava conversando aqui na mesa, assim, a gente aprende de muitas maneiras, né? Mas o que a gente perdeu com o Zoom, com o Covid, com o Teams, foi a produção do conhecimento tácito coletivamente, como aqui. No café, nos eventos, na viagem. Isso desapareceu, nós viramos todos mecânicos, né? Aquela coisa objetiva, formal, produtividade aumentou muito, conteúdo e criatividade. Né? Então, vocês têm uma perspectiva. Vocês têm programas de coaching, mentoring. Odeio essas coisas, mas precisa. Né? Precisa. Porque vocês não têm outra alternativa. Vocês não vão fazer curso. O prefeito não vai deixar vocês ficarem fora uma semana. Um dia. Né? E quando ele viajar, vocês têm que ficar. Né? Alguns, eu imagino que vocês já despediram de Réveillon há muito tempo, né? Natal, Réveillon para secretário da Fazenda. Eu, uma vez, eu era secretário executivo do meio ambiente. Eram 3 dias apenas. Para quê? Né? Bom, vocês têm personalidades diferentes, né? Alguns de vocês sabem dizer, acho que todos sabem dizer não, mas alguns precisam dizer sim. Porque tem algoritmo vitorioso na administração pública. Né? Não para tudo, e sim quando o chefe manda. Esse algoritmo é vitorioso, batata. Mas isso não faz um bom gestor. Né? Não vou entrar aqui nas características de cada um de vocês, mas queria chamar a atenção para que vocês gerenciem riscos diariamente. Então é importante falar sobre a competitividade, sobre a cidade, sobre as pessoas, mas vocês estão enfrentando riscos diários sobre o CPF, a família, a reputação de vocês, que é o ativo mais precioso que vocês têm. Vocês podem ou não ter esse tudo debaixo de vocês. Eu queria chamar a atenção aqui só de uma coisa, né? A questão da tesouraria, que eu acho que, em geral, é atrofiada na Secretaria da Fazenda. E a qualidade do gasto passa por isso. O Tadeu mencionou. No governo federal, eu não tive a oportunidade de falar, nem dá tempo, né? Mas só queria dizer assim, eu tenho um portfólio de fracassos imenso. Mas uma coisa deu errado no curto prazo e agora deu certo. É o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas. Porque ali você problematiza o gasto. A coisa que a gente mais ouve no governo essa é uma briga clássica que eu tinha com o Paim. O governo triplicou os gastos com a educação em 20 anos, o governo federal. E piorou os resultados no PISA. Não, você está sendo injusto. Você tem que desagregar. Tudo bem. Aí você desagrega e vê o que aconteceu no nível superior. Gastar com educação é bom. Não, não necessariamente. Depende de como você está gastando. Eu sei que é querer demais de vocês, mas vocês podem entrar nisso. Não sozinhos, mas o grande desafio é a qualidade do gasto. Acabou o tempo, vamos só para despedidas, então. Isso aqui vocês dominam com o pé nas costas, né? Onde vocês encontram o dinheiro, vocês todos são craques. Né? Não vou entrar no debate contemporâneo, nem no futuro. Só para terminar, o futuro está ficando para trás muito rápido. O futuro não é mais o que era. E política se faz com o futuro. Então, se a gente não projeta expectativas, não idealiza, não tem futuro. E esse é o último slide. Né? Esse é o dia a dia de vocês. Né? Vocês têm um pequeno problema de enfrentar a realidade todo dia. Muito obrigado. Professor, se dependesse da gente, nós ficaríamos aqui mais umas 2 horas conversando e ouvindo o senhor, porque parabéns pela palestra, muito boa. Acho que vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais, tanto nos debates quanto depois
no cafezinho e durante o almoço. Vamos ouvir agora a Vivian Satiro, que é a secretária executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias da Prefeitura de São Paulo. Vivian. Obrigada. Obrigada, Giovana, pelo convite. Muito bom ver um monte de mulher aqui, que eu não sou a única mocinha. Fico feliz com isso. E alguém pode colocar minha apresentação, por favor? É muito legal falar depois do Tadeu e do professor, porque parte da minha fala vai ser muito conectada com o que eles disseram, né? O que a gente chama de competitividade, qual a importância do planejamento quando a gente está falando com o secretário de Fazenda e para onde a gente está direcionando os gastos, né? Porque ontem vocês falaram muito sobre aumento de arrecadação, como é que a gente muda a tributação para aumentar o dinheiro no caixa, só que como é que a gente está gastando esse dinheiro, né? Acho que o professor falou muito bem sobre educação agora, que a gente está acostumado a gastar, tem que gastar, mas está gastando como, né? Está gastando para onde? Está gastando com quem? Então, gosto muito dessa frase do Ladislau, porque ela dá um norte para essa reflexão, e eu acho que é um convite também para que nós, da Fazenda, aqui falando com vocês, conversemos mais com a galera do planejamento e também das outras políticas, né? Bom, não só para São Paulo, obviamente, mas para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, o que a gente está vivendo pós-pandemia obviamente, é uma coisa que a minha geração, que a nossa geração nunca viu, mas provavelmente não é a primeira pandemia que a nossa geração vai ver. Então, acho que o Tadeu trouxe aqui sobre pensar o meio ambiente, pensar como a gente está tratando as mudanças climáticas e lembrar que a Covid é uma zoonose, é uma reflexão de que a gente não pode pensar planejamento só do ponto de vista de atração de investimentos ou, na verdade, competitividade só do ponto de vista de atração de investimentos, mas do ponto de vista de desenvolvimento social e ambiental também. Na cidade de São Paulo, antes da pandemia, a gente tinha um quadro de 24 mil pessoas em situação de rua, mais ou menos. A gente calcula que esse quadro, no pós-pandemia, ele tem uma tendência de aumento muito maior. Só isso é competitividade da gente com a Índia, mas eu não estou competindo com a Índia, né? Eu quero melhorar a minha competitividade no sentido de eu quero melhorar a minha qualidade de vida para a população, né? Então, essa aqui, e estou vendo já o cronômetro ali, é a trajetória do planejamento de São Paulo, e a gente está mirando na Agenda 2030, que é a agenda do compromisso do desenvolvimento sustentável da ONU. E o interessante é que a gente não está olhando só para os 17 objetivos da ONU. A gente fez um esforço em São Paulo de municipalizar esses objetivos. Então, dos 169 objetivos propostos pela Agenda 2030 da ONU, a gente municipalizou para São Paulo 135. E esses 135 direcionaram o PPA e o plano de metas da cidade. Então, tudo que a gente está fazendo para os 4 anos da gestão, até o primeiro ano da gestão seguinte, estão mirando já nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso, para a gente, reflete. Então, se aquele quadro anterior mostra o nosso mapa estratégico da gestão, como é que a cidade está se comportando, ela tem que refletir nesse ciclo de desenvolvimento, né, que começou lá no plano de governo, que era um plano de governo que olhava para os problemas públicos, para aquilo que a gente trazia de demanda da sociedade, e que mira em resultados, né? Passa pela uma discussão de um programa de metas. O programa de metas na cidade de São Paulo é uma exigência legal, está presente na lei orgânica. O prefeito eleito precisa apresentar esse documento nos primeiros 90 dias da gestão. Então, além do plano plurianual e do plano de governo da campanha, que o plano de governo no Brasil é um documento meramente protocolar, né, assim como o RG, no momento da eleição, a gente fez esse esforço de tentar fazer um plano de governo sólido o suficiente que refletisse num plano de metas, que seria esse planejamento mais tático, e pudesse falar com um plano plurianual. E quando a gente começou a gestão esse ano, o pessoal da Fazenda me chamou para conversar e falou: Vivian, PPA é fictício, PPA não serve para nada, a gente repete o PPA do ano anterior. Por que a gente está aqui, então, né? Então, a grande alegria para a gente foi construir os eixos norteadores da gestão, que são os eixos norteadores do PPA e do programa de metas, dialogando com aquilo que foi prometido na campanha, né? E aí,
como é que eu penso competitividade olhando para esses 6 eixos, que são os eixos que norteiam a gestão da cidade de São Paulo hoje. A gente não separou por política pública, como vocês podem ver aí, a gente não separou por secretaria, a gente não separou por caixinha. E esse é um esforço muito difícil, porque trabalhar colaborativamente, todos nós sabemos, é muito difícil, né? Fazer com que as secretarias sentem conjuntamente, compartilhem suas políticas e tratem essas políticas de forma transversal é muito difícil. Olhar a execução orçamentária disso é mais difícil ainda. Então, a gente está fazendo um esforço de colocar no detalhamento da ação tudo aquilo que é ação compartilhada, tudo aquilo que é ação regionalizada e tudo aquilo que a gente pode impactar em mais de um desses eixos, que são os eixos que a gente considera que são os eixos de competitividade, que impactam na competitividade para a cidade de São Paulo. Então, lá, quando eu falo de cidade justa e inclusiva, eu estou falando de todas as políticas de assistência, cuidado e proteção social. Quando eu falo de São Paulo inovadora e criativa, eu estou tratando as políticas de desenvolvimento econômico, de cultura, pensando cultura como economia criativa e não formação. A parte de formação a gente trataria ali no eixo de justa e inclusiva, só para dar um exemplo de como a gente olha a política para além da caixinha da sua respectiva secretaria. São Paulo global e sustentável, que é a imagem que a cidade quer passar para o mundo, tendo em vista que essa é uma pauta tão frágil hoje no Brasil, e São Paulo é, sim, um grande representante da nação, né? Então, não dá para São Paulo se furtar dessa discussão, mesmo o governo federal talvez se furtando. São Paulo eficiente, que é como a gestão melhora para dar conta de todas essas outros eixos. São Paulo ágil, que é como a gente está tratando o nosso eixo de transportes e mobilidade, incluindo a micromobilidade, como as pessoas se deslocam de casa para o trabalho, enfim. E São Paulo segura e bem cuidada. E aí, quando eu falo em São Paulo segura e bem cuidada, você falou de segurança pública, né, Tadeu? E a gente fez alguns esforços de atração de investimentos em regiões localizadas de São Paulo, por meio da isenção em alguns impostos, por meio de incentivo de outras formas, e a gente viu que só isso não atrai. Então, se não tem infraestrutura, você não quer colocar, o empresário não quer colocar a empresa lá. Se não tem segurança para o funcionário, a empresa também não vai se deslocar. Então, se a gente pensar os incentivos fiscais dissociados de outras melhorias de infraestrutura e gestão, não adianta. Porque a gente teve algumas rodadas de pacotes de incentivos em alguns territórios de São Paulo, e São Paulo é muito grande, então as coisas são muito distantes, em que não mudou nada. A gente teve uma pouquíssima adesão aos nossos programas, e uma das grandes reclamações dos investidores era: não é seguro instalar minha empresa lá, meu funcionário não tem como chegar lá. Então, essa é uma preocupação que tem tudo a ver com competitividade também. E aí, o nosso plano plurianual desse ano, a gente fez uma aposta um pouco arriscada, muita gente me disse que era arriscada, mas que, pelas manchetes que vocês veem aí, acho que funcionou, e a gente tem uma perspectiva de que vai funcionar de uma maneira super significativa e de entrega para a cidade de São Paulo, que é a regionalização de parte do orçamento. Então, a cidade é dividida em 32 subprefeituras. A gente criou uma espécie de ranking a partir de 6 indicadores que formam um índice. Esses indicadores eles falam sobre vulnerabilidade social, sobre demografia e sobre infraestrutura. E, a partir desse indicador, a gente ranqueou quais são os territórios da cidade de São Paulo que precisam de mais gastos, que precisam de mais investimentos. E aí a gente está tratando aqui custeio e investimento, né, tudo que for expansão de serviço, e vai reservar uma fatia dos recursos do orçamento dos próximos 4 anos, né, do PPA 22-25, para aplicação nesses territórios. E foi muito importante que a equipe da Fazenda da cidade de São Paulo se apropriasse disso, pensasse como a gente poderia colocar isso no sistema de execução, porque vocês devem viver isso também, que é muito difícil arrecadar, mas é muito mais difícil executar, né? Quando você vai ver a execução dos órgãos setoriais, essa execução, via de regra, é aquém do que eles estão pedindo, inclusive no momento de fazer remanejamento, né? Então, foi uma aposta que a Secretaria da Fazenda fez com a gente do planejamento, e que a gente está tendo uma repercussão super positiva, que é
não basta eu arrecadar mais, não basta eu pensar em como estruturar, do ponto de vista tecnológico, esse gasto, esse monitoramento do gasto, se eu não souber onde eu quero chegar, se eu não souber quem eu quero priorizar, se eu não tiver uma agenda de futuro do município em que não seja só uma agenda minha, mas que seja uma agenda compartilhada com os municípios do entorno, com o Estado, com a nação, e agora acho que a Covid deixou muito claro para a gente o quanto é importante a gente também pensar numa agenda global, né? O que está acontecendo aqui pode parecer que não está afetando o mundo todo, mas está. Então, se a gente não se preocupar agora, a gente corre o risco de começar o slide do buraco que o professor apresentou sempre mais fundo, né? Porque, aparentemente, de fato, o buraco não tem fim. E se a gente não tiver uma agenda e uma perspectiva de futuro que una todas as agendas do município, isso é muito mais prejudicial, né? A gente fez uma pesquisa com a FIP, porque a gente está para lançar o nosso plano de desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo, e ela mostra o que pode parecer óbvio, mas que, quando a gente olha os dados, é um pouco assustador, o quanto a pandemia ela prejudicou muito mais os jovens, em razão da ausência de emprego, da perda de emprego, ou enfim, não encontrar um emprego, as mulheres, e, dentro desse grupo de jovens e mulheres, as pessoas pretas e pardas. Então, se a gente não tiver essa conexão com os dados que o Tadeu mencionou na fala dele, se a gente não tiver essa preocupação de olhar quais são os problemas públicos que a gente precisa enfrentar por meio dos nossos orçamentos, da execução desses orçamentos, o nosso trabalho ele perde um pouco de sentido, e talvez a gente volte para aqueles slides que o professor estava mostrando, né? Eu quero ser o secretário da Fazenda para ser o tio Patinhas, eu quero ser, né, eu quero nadar muito em dinheiro, mas qual é o benefício público que esse dinheiro vai trazer para a sociedade de fato? Então, acho que o esforço que a gente está fazendo em São Paulo para vincular os instrumentos de planejamento, ele dialoga muito com isso, né? O orçamento por si, a arrecadação por si, ela não tem sentido nenhum se ela não trouxer benefícios para a sociedade. E a ideia de benefícios para a sociedade, eu acho que é a ideia de competitividade que a gente traz nessa mesa, que não é uma competição de qual município é melhor ou pior, mas como é que a gente, juntos, pode aumentar a capacidade dos municípios, as nossas capacidades públicas de dar respostas a esses problemas sociais, a todas essas questões que, infelizmente, a gente tem que lidar, mas, felizmente, a gente está aqui discutindo a melhor forma de lidar com isso e a melhor forma de instrumentalizar as prefeituras com pessoas e sistemas e lideranças engajadas. Acho que é isso. Obrigada. Aqui está meu contato, se alguém quiser me ligar, conhecer um pouco mais da nossa experiência, tem meu telefone aqui, então, obrigada. Muito obrigado, Vivian. Vamos ouvir o grande deputado Valdec Ornelas, que é um dos expoentes, não só da Bahia, mas do Brasil, ex-constituinte, ex-deputado, ex-secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia da Bahia, com grande experiência e tem... Nós temos muito a ouvi-lo, deputado. Fique à vontade. Eu vou frustrar a expectativa dele. Minha saudação a todos os participantes, especialmente aos companheiros da mesa. Eu confesso a vocês que, quando a secretária Giovana me convidou para participar desse painel, eu cheguei a relutar um pouco. Aliás, aqui agradeço a honra do convite. Eu relutei e pedi, me mande a programação, o que é que vai ocorrer lá e tal. E, finalmente, quando eu vi o subtítulo do item Competitividade e Ambiente de Negócio, eu me animei, porque disse, bom, posso dizer aos secretários algumas obviedades em cima do conceito do crescimento econômico a partir das cidades. Ou seja, o grande desejo, o sonho, é que vocês tenham mais problemas do que o que vocês já têm, como o Gaetano mostrou aqui, e a gente possa acrescentar e ampliar essa pauta de preocupações. E é interessante observar como o tema provocou abordagens inteiramente diferentes, não é? Embora complementares. Eu pretendo, sei lá,
trazer aqui alguma contribuição a mais nesse campo. E a primeira obviedade que eu quero dizer a vocês é que economia também é assunto municipal. Geralmente, as prefeituras não costumam cuidar da economia. Está aqui a secretária de Economia de Salvador, né? Que é uma área nova na estrutura, a Mila Paz, que é uma área nova na prefeitura, que só agora se estrutura com uma identidade própria, etc. Muitas vezes a gente encontra algumas secretarias por aí, mais nominais do que reais, mas o fato é que as prefeituras, voltando ao foco das finanças, não podem viver de transferências. Se uma prefeitura depende do FPM ou da cota parte do ICMS para pagar a folha, é sinal de insustentabilidade. É evidente que este não é o cenário de vocês, que são secretários dos municípios maiores do país. Mas nós temos, a grande parte dos municípios está nessa situação. É essencial gerar receitas próprias. Isso garante autonomia, garante independência, permite o atendimento às demandas e expectativas da população, garante o que é hoje, no sentido mais amplo, a sustentabilidade da prefeitura. Então, fortalecer a base econômica local significa proporcionar maior arrecadação e maior autonomia financeira. Daí que, repito, economia é uma questão fundamental para os secretários de Fazenda. Não basta ser eficiente, não basta ser arrecadar, mas é preciso criar condições para que essa arrecadação cresça e possa, com isso, haver uma administração do gasto. Não é sem razão que o Ministério da Economia, originalmente, ele incluiu a indústria e comércio, além do trabalho. Não creio que esse seja o modelo adequado para as prefeituras, mas a Cefaz precisa ter, necessariamente, um olhar para a economia. Isso tem que estar no DNA da Secretaria. E isso nos põe também diante de uma questão, de uma característica muito importante, que é essa heterogeneidade dos municípios brasileiros, não é? Cujo nogórdio está exatamente na reforma tributária, como conversava com a Lírio antes do início dessa reunião. Quer dizer, ainda agora nós tivemos essa semana a apresentação de um parecer de reforma tributária e nós estamos vendo que os grandes municípios são exatamente os que ficaram fora da contemplação. Bom, mas o que ocorre na economia dos municípios brasileiros é que há uma volatilidade do bem, uma boa volatilidade econômica. Em áreas de menor desenvolvimento econômico, é interessante como um único evento é capaz de mudar toda a expressão econômica e fiscal de um município. Eu cito o exemplo aqui na Bahia, de um município arquipélago, por sinal muito singular e turístico, onde está o Morro de São Paulo, que é o município Cairu, onde um único poço de gás descoberto provocou uma das mais elevadas rendas per capita do Estado. Você tem um outro caso, que é São Francisco do Conde, onde está a refinaria de Mataripe, aqui perto, integra a região metropolitana. Mataripe é a principal unidade econômica do Estado e tem apenas 30 mil habitantes. Você tem um fato novo, por exemplo, no Sertão, que é o surgimento, o desenvolvimento da energia eólica e solar, onde a localização das torres gera uma remuneração adicional para aqueles agricultores que viviam numa economia de subsistência, hoje chamada de agricultura familiar. Ela veio trazer renda para os proprietários rurais no semiárido. Por outro lado, se a gente pega o case de Salvador, nós temos uma cidade de 3 milhões de habitantes que tem PIB de 500 mil. Esse é um problema gravíssimo. Quer dizer, embora ela se beneficie, seja beneficiada do consumo dos trabalhadores da indústria,
mas ainda assim é uma cidade extremamente pobre, porque o planejamento metropolitano tirou a indústria de Salvador e levou para os outros municípios. E as cadeias industriais não se desenvolveram aqui. Daí a necessidade, em que a Mila está mergulhada e preocupada, que é a da criação de uma nova matriz econômica para o município. Ou se cria uma nova matriz econômica, se desenvolve uma nova matriz econômica, ou o município não tem futuro. Vai ficar sempre nessa dependência, nessa insuficiência de recursos. O que eu queria assinalar aqui, como consequência desse cenário, é a necessidade de se integrar a política fiscal com a política urbana. Isso é vital para que nós tenhamos na pauta dos secretários de Fazenda. A necessidade, há sempre a briga pelos incentivos fiscais, mas é preciso também se desenvolver um pacote ou um elenco de incentivos econômicos e de incentivos urbanísticos, que são recursos nem sempre utilizados e que não sangrariam as finanças. Então, o papel da Cefaz nisso me diz que as secretarias de Fazenda e de Finanças precisam ser agentes do desenvolvimento mais do que simples agentes arrecadadores. Há uma necessidade de articulação intersetorial. É preciso romper o isolacionismo, é preciso sair da Torre de Marfim, que às vezes é um mecanismo de proteção, de autoproteção, né? Que o isolamento facilita, muitas vezes, esse conflito, a superação desse conflito. O papel de liderança que a Cefaz tem impõe responsabilidades ante a qualidade do gasto, que também já foi aqui falado. E muitas políticas públicas, infelizmente, que estão lá nas setoriais e que vocês estão desembolsando, não passam da escala de bancada, não tem nenhuma efetividade, não tem nenhuma repercussão nem impacto social ou econômico. De outro lado, estamos vivendo um momento em que o protagonismo das cidades se torna cada vez mais importante, inclusive em escala mundial. No âmbito do Brasil, é preciso observar que o processo de urbanização está concluído. A migração urbana a migração rural urbana já se esgotou. E, de outro lado, a população está parando de crescer. Então, a pressão demográfica, que sempre foi um fator muito, muito importante, e que talvez São Paulo tenha sido a maior vítima ao longo de todo o processo, Salvador, particularmente, teve uma situação muito peculiar por causa do semiárido, mas a população está parando de crescer. Isso vai permitir, vai abrir uma janela para que se possa melhorar as nossas cidades. Nós temos apenas 310 a 320 cidades no Brasil com mais de 100 mil habitantes, embora tenhamos 5.570 municípios. Os demais são basicamente aglomerados rurais, né? São aglomerados centros de serviços rurais, mas que também precisam ser eficientes. Nós tivemos casos de... E você vai, geralmente, surgindo alguma cidade, brota uma cidade como um cogumelo. Por exemplo, nós temos o caso das cidades barrageiras. Essa era uma coisa que sempre ocorria quando você tinha a construção de hidroelétricas, que agora estão mais rarefeitas. E você tem hoje, é preciso ter uma atenção para um fenômeno novo, que são as cidades do agronegócio. Elas têm um perfil diferenciado, se caracterizam por boa qualidade de vida, ainda por desenvolver boa qualidade de vida, ainda que não tenham volume demográfico significativo. O fato é que a temática urbana ela é uma temática mundial, tendo, inclusive, um segmento, um braço da ONU, que é a ONU Habitat, dedicada a ela. Mas, se eu enfatizei ou se eu afirmei que é preciso ter um nexo com o desenvolvimento urbano, essa coisa começa, a meu ver, com a própria lei de perímetro urbano. Se eu olho para a lei de perímetro urbano com um olhar meramente fiscal, eu digo, opa, quanto mais extenso o perímetro urbano, melhor, porque
aquelas propriedades deixam de pagar um ITR que não tem nenhuma significância e passam a pagar o IPTU. Mas é preciso olhar a outra face da moeda, enxergar a outra face da moeda. Quer dizer, o impacto de um perímetro urbano maior sobre a despesa. A cidade espraiada, ela é uma cidade cara, ela é uma cidade onerosa, ela é uma cidade com elevados custos de operação e manutenção. Então, é um tiro no pé você ter uma lei de perímetro urbano que seja mais ampla. É evidente que, quando eu falo de metrópoles, já é praticamente assim. Salvador é toda ela urbana. Mas há efeitos colaterais gravíssimos, inclusive do ponto de vista social, que é permitir conjuntos inabitacionais em periferias que, desprovidas de infraestrutura e de serviços, vão terminar dominadas pelo tráfico e pelas milícias, como a gente vê todo dia, particularmente em relação ao Rio de Janeiro. Nós precisamos trabalhar com o conceito de construir e ter cidades compactas, cidades onde as pessoas possam morar, trabalhar e se distraírem a uma distância que possam percorrer a pé. E será que isso é possível nas nossas cidades? Não se trata de fazer cidades novas, mas de transformar as cidades que temos. Paris está implantando a Ville de Quartier, a cidade de 15 minutos. O princípio é o da proximidade, para que as pessoas não precisem viajar 2 horas de casa para o trabalho, como ocorre em todas as nossas grandes cidades, com o reflexo naquela redução que eu falava do custo de operação e manutenção. O melhor ambiente urbano, ele implica também um melhor ambiente de negócios. A qualidade de vida melhora e daí também o resultado fiscal. Muitas pessoas já migravam antes, pessoas qualificadas, já migravam antes para cidades médias para ter boa qualidade de vida. Cidades médias que tinham educação, saúde, etc., e comunicação. Hoje, com o home office, com o e-commerce, com o ensino à distância, essa tendência, com certeza, vai se acentuar ainda mais e definitivamente. Para fazer cidades compactas, nós precisamos desenvolver o uso misto das edificações. Habitação com comércio ou serviços nos térreos. Em plena era do home office, há códigos tributários em nossos municípios que ainda impedem que o profissional autônomo tenha sua residência como endereço de trabalho. Isso é um absurdo que não pode continuar. Ou seja, o trabalhador que é empregado, que tem carteira assinada, ele tem o direito de trabalhar em casa, porque a empresa o deslocou para lá. Mas o empreendedor, o trabalhador autônomo, o microempresário, esse não pode, porque o Código Tributário não permite. É preciso estimular o comércio de garagem, mesmo em unidades unidomiciliares. É preciso ter a coragem de flexibilizar. E essa é uma missão exclusiva e eminente dos secretários de Fazenda. É preciso estimular as centralidades locais dessas nossas cidades e fazer a desconcentração interna das, não é? Não é por acaso que os centros antigos viram problemas, porque neles faltam habitação. Tem as outras atividades, mas falta habitação. E nós vemos todas as nossas grandes cidades fazendo um grande esforço para revitalizar os seus centros antigos. Mas o objetivo que nós temos que ter é o de evitar grandes deslocamentos, casa-trabalho, casa-lazer, casa-consumo, casa-escola, casa-unidade de saúde. Zonas econômicas, como instrumento de política de desenvolvimento, podem ser o mecanismo adequado, criando-se áreas turísticas, áreas de logística, áreas de indústria, áreas de tecnologia, sempre predominante. E mesmo as áreas residenciais, elas têm que ser predominantemente residenciais, nunca exclusivas. Nós precisamos superar o paradigma do modernismo na arquitetura e no urbanismo, cujo maior exemplo mundial é Brasília. E ainda essa semana eu lia, quer dizer, há uma proposta do governo do Estado, do DF, de
destinar 30% dos imóveis do setor comercial sul para a habitação, e o IPHAN questionando porque vai descaracterizar o tombamento. O tombamento é físico, não é funcional. Tem que entender isso e tem que atender à realidade da sociedade e não à realidade de uma idealização. Pô, um outro aspecto interessante é o PDDU, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Ele terminou se tornando uma obrigação legal decenal. Então, é mais um encargo para a Prefeitura. Felizmente, agora houve o bom senso de mudar-se os planos de saneamento, que passaram a ser também decenais, porque é interessante, era ser obrigado a fazer, as prefeituras eram obrigadas a fazer uma atualização do plano de saneamento a cada 4 anos, no ano anterior ao do plano plurianual. Ora, nós sabemos que no Brasil nada acontece de fundamental em termos de saneamento num prazo de 4 anos. Então, a lei está completamente fora da realidade. Mas o PDDU ele deixou de ser um projeto de futuro e passou a ser uma obrigação burocrática. Não é qualquer PDDU que serve, como não é qualquer lei orgânica que serve. Conta-se a piada de que você tem cidades no sertão onde a lei orgânica regulamenta o acesso às praias. Ou seja, o Ctrl-C, Ctrl-V, o copiar, colar, é obrigado a fazer uma lei orgânica, é obrigado a fazer um PDDU, é obrigado a fazer uma dezena de planos de saneamento, de manejo de recursos sólidos, de resíduos sólidos, de tudo. Então, as pessoas, não, por falta da capacidade técnica nas prefeituras, sobretudo as pequenas, é o tal do copiar, colar. Cada cidade é singular. Então, cada uma delas é diferente. E o PDDU precisa ser visto como a segunda lei mais importante do município. Normas urbanísticas têm impacto econômico, determinando se vamos gerar mais ou menos renda, se vamos gerar mais ou menos emprego, se vamos ter um modelo de desenvolvimento urbano que determina cidades mais eficientes, mais baratas para viver, mais baratas para gerir e melhores para viver. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Baldec. Parabéns pela apresentação. Bom, nós temos ainda algum tempo que a gente pode aproveitar para conversar com os palestrantes aí e fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas ou até aprofundar algumas questões. Acho que eu quero fazer uma provocação, que é uma provocação não para as pessoas da mesa, mas para o secretário de Planejamento, para os colegas, que é, aproveitando o mote da mesa, como que o secretário de Planejamento, como que cada Secretaria de Planejamento está enfrentando a retomada da economia, os desafios da retomada da economia, que tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia, tem que retomar a competitividade, tem que pensar no que se discutiu ou que está se discutindo aqui na mesa, diante de um constrangimento financeiro e dos problemas que todos nós estamos enfrentando nos municípios. É aquele velho dilema que alguns economistas falam, né? Não basta ter o país, ou a cidade, ou a economia pública bem organizada, bem equilibrada, e a cidade, o Estado ou o país à bancarrotas, né? Então, nós temos os problemas dos jovens, do emprego, da ocupação, das pessoas em situação de rua, das mulheres que também perderam emprego, questões complexas de transporte. E a retomada depende de ampliação de impostos, né? O investimento público depende de você ter uma capacidade de investimento, de arrecadação para poder fazer o investimento. Como que a gente enfrenta esse dilema, né? Como que vocês estão enfrentando esse dilema? Então, fiquem à vontade para fazer as questões que vocês têm que fazer, que acho que os 4 palestrantes falaram coisas muito instigantes para todos nós, mas também fica mais essa provocação aí para todos vocês. Está aberta a palavra.
A provocação foi forte demais, é isso? Opa, bom dia a todos. Sobral, nós fizemos refis. Socorro, se apresenta, por favor. Socorro Oliveira, município de Sobral, no Ceará. Tá? Aproveitando o ranking aí, excelente educação. Nós tiramos também agora o primeiro lugar em gestão do Estado. Tá? Passamos até de Fortaleza. Cadê o colega de Fortaleza? Tá? E a gente trabalha assim, firme e forte nesses índices aí, estamos buscando cada vez mais, né, a nossa melhoria. Nós trabalhamos com o refis, terminou agora há pouco tempo, tá? Onde parcelamos até o 100% aí, fazemos até em 4 vezes. Tá? Coisinhas, às vezes, que a gente não faz, geralmente o 100% de desconto de multa e juros, né, à vista, nós parcelamos até em 4 vezes. Também fizemos um parcelamento que foi até 30 vezes, né, que o contribuinte, de acordo com o percentual, poderia parcelar em até 30 vezes. Também lançamos também o 1000 empregos, que seria exatamente para aquele pessoal carente. É um contrato de 1 ano, ganhando um salário mínimo, onde estamos utilizando esse pessoal tanto para a Copa, como para a limpeza da cidade, tá? A parte de urbanismo da cidade. São exatamente para ajudar a comunidade nesses momentos de pandemia, que é tão difícil. Essas foram algumas das ações que fizemos lá em Sobral. Afonso Reis Duarte, secretário da Fazenda, Ribeirão Preto. Doutor Francisco Gaetani, Ribeirão Preto também tem a família Gaetani. Doutor Luiz Gaetani, que, aliás, faleceu há pouco tempo. Eu fiquei muito feliz, eu acho que todos nós, com o enfoque que o senhor deu, o carinho especial com que o senhor preparou a sua apresentação, voltada para o secretário de Fazenda. Eu ainda não tinha visto essa preocupação em outros fóruns. Eu acho que pode ser um embrião para escrever um livro sobre o secretário de Fazenda. Então, meu agradecimento, meu reconhecimento, realmente as questões colocadas nos abre os olhos para vários aspectos. Eu já fui secretário de Fazenda de 2005 a 2008 em Ribeirão Preto, e quando saí, levei 2 anos para voltar ao mercado de trabalho. Então, realmente, as preocupações são grandes. O secretário de Fazenda 24 horas, 4 anos, e não se preocupa com a família, com a carreira profissional, o after day, né? Então, quando o senhor fez todas essas colocações, passou um filme na minha cabeça. Realmente, eu acho que o senhor trouxe uma grande contribuição para nós. Eu gostaria de fazer esse agradecimento público. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Antônio, sou de Taboão da Serra, a cidade que ostenta, pelo 3º ano consecutivo, o título de maior adensamento desse país, né? Essa é uma cidade de menos de 20 km², com em torno de 300 mil habitantes, ali colada em São Paulo, ali na região sudoeste, né? Muita gente nem sabe que é uma cidade. Temos muitos desafios, né, por conta dessa condição, né? Só apenas para compartilhar com os colegas aqui, que pensando, né, como é que a gente pode tentar aumentar a arrecadação nesse momento tão terrível, né? Nós fizemos lá, até pela localização, como fica na região metropolitana, nós fizemos um programa lá chamado Placa Legal, né, para incentivar as pessoas a trazer o licenciamento do seu veículo no município, para a gente poder arrecadar aqueles 40% do IPVA. Porque agora, muita gente ali do entorno, isso tem colegas aqui da Grande São Paulo, talvez, podem até dizer, as pessoas não queriam se identificar na placa como Taboão da Serra, ela queria São Paulo, né? Isso acontecia em Diadema também, por exemplo, Osasco, Guarulhos, né? Cidades algumas delas muito maiores. E agora, com essa placa agora do Mercosul, padrão Mercosul, já não vem mais o nome, né, da Taboão da Serra. Então, a gente está com a perspectiva de atração, né, de bastante recurso, porque, na verdade, é assim, a gente vai dar 50% do arrecadado no primeiro licenciamento. Então, um carro que paga R$1.000 de licenciamento, 200 vai para compor o Fundeb, né? 800 é dividido entre São Paulo, entre o Estado e o município. Então, desses 400, no primeiro licenciamento, a gente vai dar 200. Né?
Então, é uma das vamos dizer, soluções que nós estamos, criativas, né, que nós estamos buscando para aumentar a arrecadação sem onerar mais o contribuinte. Né? Só para compartilhar, e parabéns a todos e todas, e a presidente do Fórum, por esse evento belíssimo, né, e muito enriquecedor. Muito obrigado. Uma fala que o professor Waldeck falou, da gente integrar a política fiscal com a política urbana. Acho que para as grandes também cidades, ou mesmo essa como ele menciona, né, uma cidadezinha ali bem no meio ali de uma outra maior, né, também um pouco como era Niterói, entre São Gonçalo e Rio. A gente tem 2 exemplos aqui, eu até pedi para a Mila explicar, que ela conhece muito melhor que eu, porque já vem até de gestões anteriores, rapidamente, 2 programas de aceleração econômica que integram bem essa coisa de cidade com política fiscal. Bom dia a todos e a todas. É um prazer para mim estar aqui participando do evento aí e aprendendo tanto, né? É a minha primeira experiência como secretária, eu já passei pela gestão como diretora e como subsecretária de Desenvolvimento Urbano, e volto agora na gestão do prefeito Bruno Reis como secretária de Desenvolvimento Econômico. Os 2 programas que Giovana está falando, eles são da gestão do prefeito ACM Neto. Um chama-se Revitalizar e o outro chama-se PID, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento e Inovação. O Revitalizar, ele é um programa que é específico para a recuperação do centro histórico da cidade. Foi um projeto de lei, Waldeck participou também ativamente, aí, se eu não me engano, foi o idealizador do projeto. E ele é o seguinte, ele é um programa que ele estabelece diversos benefícios para as pessoas que queiram requalificar, reformar, restaurar os imóveis localizados numa determinada poligonal. No caso de Salvador, é a poligonal do Centro Antigo de Salvador, que é a poligonal que pega toda a região que a gente conhece como Centro Histórico Pelourinho, mas ela é mais abrangente, ela pega outros bairros do entorno que também tem muita história e muitos imóveis históricos. O programa Revitalizar, ele não apenas isenta e perdoa toda a dívida passada do imóvel que passar por esse programa de requalificação e restauro, como ele também oferece benefícios como, por exemplo, 50% de redução do IPTU por 10 anos, isenção do ITIV, isenção do ISS pelo período de obras. Então, assim, é um programa bem disruptivo e bem abrangente em termos de benefícios, que a gente vem repensando ele para melhorar o engajamento das pessoas nesse programa. Mas é um programa bem interessante, foi aprovado em Câmara, e ele está disponível aí para quem quiser conhecer em mais detalhes. O PID, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento e Inovação, ele já é um pouco diferente. Ele tem uma lei que define 3 poligonais na cidade em que podem ser aplicados o programa. São 3 regiões turísticas da cidade. Então, tem a região da Península de Tapajipe, da Ribeira, onde fica lá a Igreja do Bonfim e alguns marcos históricos de Salvador. Tem uma outra poligonal na região também do Centro Antigo e tem uma outra poligonal na Barra. São 3 regiões turísticas bem importantes. Como é que funciona o PID? A gente lança um edital definindo as atividades econômicas que a gente quer estimular naquela região. E o investidor, no caso do empreendimento, ele recebe de volta, caso ele seja contemplado pelo edital, um percentual do que ele investiu, e esse recebimento dele é através do CIDEI, que é um título que pode ser utilizado por ele, um título de compensação tributária, que ele pode abater de dívidas ou de impostos que ele pague ao município, ISS, IPTU, ITV, ou ele pode também comercializar com outras empresas que sejam devedoras ou que sejam pagadoras de tributos municipais. E aí a gente tem aqui como exemplo de um dos PIDs que a gente tem exitosos,
foi o PID para a implantação de um estacionamento na região do Centro Histórico. Era uma demanda da região, a gente precisava gerar esse incentivo, porque a conta dos empreendimentos de estacionamento naquela região não fechavam. E aí a gente deu, se eu não me engano, foi 30% de volta do valor investido para a construção e implantação do estacionamento em CIDEI. E aí o empreendedor do estacionamento, ele recebeu esse CIDEI e hoje ele abate os tributos municipais por conta desse benefício. O PID, para o investidor, o empresário investidor, a gente ouve, né, os feedbacks aí dos que já... Ele é muito interessante porque ele é um incentivo imediato, né? Ele recebe o benefício imediatamente. Então, ele muitas vezes contribui para fechar a conta de determinado empreendimento. Então, são 2 programas que a gente tem aí que envolvem diretamente a fazenda, porque envolvem aí os investimentos, desde a avaliação e a seleção dos empreendimentos, até, claro, a viabilização do benefício fiscal. É isso aí. Obrigada. Mais alguém? Opa. Bom dia a todos. Tadeu, você sabe que nós somos, né, parceiros na questão de... Podia se apresentar, por favor. Gilberto Ramos, de Itabira, Minas Gerais. Né? Sobre a questão de indicadores, mas sabemos também que o serviço público, quando procura fazer metas e indicadores, muitas vezes seria só para constar. Né? O Centro de Competitividade, vocês fazem uma mentoria, fazem um processo de acompanhamento para aqueles municípios que queiram realmente utilizar esses indicadores finalísticos? Bom, primeiro, Gilberto, muito bom te encontrar aqui. Eu falo que os caminhos da gestão pública são muito bacanas, que fazem com que a gente reencontre amigos, mestres. Você falou em mentoria aí. Gilberto, no começo da minha carreira em Minas, ele era o secretário da Receita Estadual no Estado e assim, a gente trabalhou muito, então aprendi muito com você. É muito bacana te rever aqui. Bom, o Centro de Liderança Pública, o ranking dos estados, como eu disse, são 10 anos e a gente aprendeu muito para o ranking de municípios. E a primeira coisa que a gente tem uma preocupação é com série histórica. Então, a gente começa a criar essa série histórica e a gente... o Lucas Cepeda, nosso head de competitividade, ele até falou assim, Tadeu, deixa claro o quanto que as portas do CLP estão abertas para todos e todas. Então, para a gente receber vocês no CLP, em São Paulo, como também a gente fazer videoconferência para explicar indicador por indicador, áreas temáticas específicas. Então, Gilberto, a gente sim está super à disposição para fazer tanto reunião presencial como à distância, para explicar da metodologia, para mergulhar em indicadores específicos, como o CLP tem um braço educacional, e aí aqui tem a Vivian, é fruto da rede, o Maurício, que está na organização aqui, é fruto da rede, o Fúvio. Então, a gente tem também uma questão de um curso de liderança e transformação. Esse curso de liderança e transformação, a gente tem 4 eixos. Um desses eixos é competitividade, então é como que os gestores públicos, os líderes locais podem olhar para o ranking e podem trabalhar de uma melhor forma possível essa ferramenta. Então, assim, a gente tem um cardápio imenso, eu deixo o contato com o pessoal da organização, você tem o meu contato, mas, assim, todos e todas, a gente está aqui para ajudar. Eu falo que o CLP existe porque a gente tem que colocar o bloco na rua e tem que ajudar vocês. Então, as portas, eu falo que não são abertas, não, são escancaradas para, desde a parte educacional até a parte de olhar, mergulhar o ranking, como utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Vamos colocar o Lucas Cepeda para trabalhar e para rodar esse país aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Podemos voltar à mesa?
fazer uma rodada de despedida e considerações finais de cada um dos palestrantes. Tadeu já fez a sua, né, Tadeu? Se quiser complementar. Não, é só reiterar agradecimento. Secretária Giovana, acho que ela deu uma saidinha aí, mas agradecer. Maurício, obrigado pela confiança, obrigado pelo fórum, pelo pessoal presente na mesa. O Chico, para mim, eu falo com ele que eu tenho 3 referências na gestão pública. Eu sou formado pela Escola de Governo, criada pelo professor Anastasia, onde o Chico foi diretor. Ele é um dos caras que eu miro enquanto gestor público. Então, é um prazer estar contigo aqui, Chico. A gente acaba se encontrando muito, mas é sempre bom, nesse momento que a gente está, se Deus quiser, acabando com pandemia, podendo voltar. Hoje a gente vê olhares aqui, que já é muito melhor que o Zoom. Nós estamos doidos para ver os sorrisos também. Então, que isso passe logo e que a gente possa trocar olhares e sorrisos. Muito obrigado. Bom, reforçar o agradecimento para a secretária Giovana, para o Maurício, para a organização toda, para a mesa aqui, em que os espaços que a gente pôde dividir. Acho que falar de competitividade, a provocação que o CLP traz para essa mesa é uma provocação que a gente precisa levar para os nossos municípios, pensar como que a gente pode reforçar essa ideia de competitividade para além da atração de investimentos, mas também com a atração de investimentos, né? Eu acho que a provocação para todo mundo foi como é que a gente aumenta a arrecadação do município no momento em que está todo mundo muito fragilizado, né? Aumentar impostos nesse momento é um risco político para o prefeito e também é um risco um risco social que a gente precisa mensurar, né? Então, como é que a gente vai buscar investimento fora? Como é que a gente vai pensar na parceria com outros municípios? Como é que a gente vai olhar para os nossos orçamentos de modo a permitir que os gastos necessários sejam feitos, mas sejam feitos sem onerar o contribuinte, né? Então, acho que esse é o grande dilema do momento e acho que a gente, trabalhando junto, se esforçando e usando o CLP, usando a nossa rede aqui que a gente está montando, pode trazer grandes frutos. Então, obrigada de novo. A cidade de São Paulo está disponível para a gente falar sobre planejamento, gestão e obrigada. Eu seria injusto ele estar escondido ali, é um grande parceiro do CLP, o Gilberto PR. Obrigado aí, FNP, por sempre acreditar no trabalho do CLP, por nos ajudar a ter capilaridade. Então, eu seria muito injusto. Então, Gilberto, obrigado por estar sempre com a gente. Bom, eu queria adicionar uma informação ao comentário da Mila, é que o programa Revitalizar, ele, de um lado, dá incentivos. Aí vocês vão de dizer, bom, é muito fácil abrir mão de receita, mas ele tem um segundo termo da equação, que é quem não, e ele se destina a imóveis históricos, tombados, ao centro histórico, se o proprietário também não fizer nada por incentivo, ele, simultaneamente, está sujeito à notificação para edificação ou utilização compulsória do seu empreendimento, do seu imóvel, e a incidência do imposto progressivo, do IPTU progressivo. Então, essa é uma coisa importante, que a política fiscal ou a política de incentivo, ela não tem que ser só a de abrir mão da receita, mas, por isso que eu chamei a atenção também para a necessidade de combinar com os incentivos urbanísticos, porque isso é fundamental. Bom, eu queria dizer que a Secretaria da Fazenda é uma ilha de competência nos municípios. Geralmente, os municípios têm 2 áreas. Uma que é a da estruturadas, 2 burocracias estruturadas. Uma que é a da Fazenda, outra que é a da Procuradoria. Da Procuradoria, Gaetano já falou aqui das suas características. Mas acho que a Fazenda, por conta dessa peculiaridade, ela tem uma responsabilidade maior. E eu espero que vocês, ao exercerem essa responsabilidade maior, possam sair bem na foto do ranking do CLP. Então, as coisas se interconectam, né, se interrelacionam e vão proporcionando um desempenho cada vez melhor. Muito obrigado a Giovana pela oportunidade desse convívio com vocês nesse momento. Eu que estou fora de cena em relação ao setor público há muito tempo. Bom, pessoal, queria dizer da alegria e da satisfação de estar aqui com vocês.
eu queria mencionar que acho que são 3 ciclos que às vezes se misturam, né? O ciclo do mandato do administrador municipal, do prefeito, né? O ciclo da vida de vocês e o ciclo das cidades que vocês trabalham. E a cidade é a vida da gente nas cidades mesmo. E o cargo que vocês ocupam, o Dr. Waldeck mencionava aqui no nosso paralelo aqui en passant, às vezes é muito desumanizador, embrutece, emburrece. Então, vocês estão permanentemente brigando para preservar a humanidade de vocês e prestar o melhor serviço possível à municipalidade. Isso não é fácil. Então, contem conosco aí. Acho que as exposições mostraram infinitas possibilidades de suporte, apoio. Vocês não estão sós nos desafios de vocês. E eu costumo dizer assim, um desafio da gente no governo é achar a turma da gente. Procure os outros. Nós estamos aí para ajudar e colaborar no que for possível. Muito obrigado. Só para encerrar a mesa, nós estamos no horário, cumprimos tudo de acordo e estamos encerrando no horário. Muito obrigado a todos os palestrantes, parabéns. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Vamos iniciar o COF. O COF será exatamente igual ontem, será servido na mesa de vocês. Haverá uma pequena mesa apenas lá fora para quem eventualmente preferir ir ao toalete, mas o COF será preferencialmente na mesa circular. E a gente vai ter agora uma palestra, só vou testar ali com o Tenório, do Tenório com... Então, perdão. Vou convidar aqui para a mesa a secretária Giovana Victor e o Gilberto Perry para antecipar a nossa programação. Olá, bom dia a quem eu não falei ainda, todas e todos. Vamos aqui colocar para vocês. Eu precisava de uma aguinha. O que a gente pretende para esses próximos minutos aqui antes do almoço? A gente tem 1 hora até o almoço, por isso eu até estou avisando para o pessoal não comer muito no coffee break para conseguir almoçar. Obrigada. A ideia da gente agora é assim. Espera aí, Aurílio, essa caneta é sua? Obrigada, Maurício. A nossa ideia agora é a seguinte. Nós vamos repassar alguns temas que a FNP vem atuando junto com o Fórum. Essa nossa agenda legislativa, de advocacy, de influência de políticas públicas. Essa primeira meia hora, nós vamos falar disso. O Gilberto vai colocar a gente a par disso. Aí, 11h30, vai entrar o Tenório, que é um diretor do Bradesco, para falar sobre a tramitação da possível alteração na lei que determina a utilização de bancos oficiais exclusivamente para pagamento dos recursos da educação. Aquela problemática da Folha. Ele vai relatar um pouco o estado da arte dessa situação. O Tenório terminando, a gente imagina aí que ele vai falar uns 10 minutos. A gente ainda tem alguns minutos até a hora do almoço, que o nosso objetivo é reformar a diretoria do Fórum. Está na hora da gente cuidar um pouquinho melhor da institucionalidade do nosso Fórum. A gente criou, teve uma diretoria, mas sempre foi uma coisa assim, bem etérea. Então, a nossa ideia agora é efetivamente fazer um estatuto, registrar o estatuto, formar uma diretoria. A gente já conversou com algumas pessoas que já estavam na primeira diretoria e agora também vão fazer parte. Então, nós vamos ter uma presidência, vice-presidência, secretaria executiva e 5 diretorias regionais, né, um secretário de cada região do país. Então, a gente vai chamar essa diretoria aqui para a mesa e vamos criar essa institucionalidade.
as eleições que a gente pretende vão acontecer, Gilberto, conforme está hoje no estatuto que a gente desenhou, pode ser alterado. Nos anos ímpares, no primeiro semestre dos anos ímpares, na primeira reunião dos anos ímpares, a cada 2 anos. Então, essa daí é que a gente está na hora da gente também